Sejam todos bem-vindos para mais um Evangelho no Lar. Vamos iniciar com a nossa oração, depois com a elucidação do texto. Vamos lá. Mestre querido, irmão, amigo, de todas as horas, Jesus. Somos, Senhor, ainda aprendizes nessa escola da vida, ainda necessitados de amparo e de auxílio. Rogamos a Ti que nos auxilie, nos inspirando, nos intuindo na melhor compreensão da lição, para que, juntamente com os benfeitores responsáveis pelo Evangelho no Lar, possamos auxiliar a nós e a nossa família na compreensão da lição e na prática da lição em nossas vidas. Que assim seja. O nosso livro é Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Ney Lúcio. A nossa lição de hoje é a lição de número 2, a Escola das Almas. Consagrados em torno do Cristo, os domésticos de Simão ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou, inquieta: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a vida no lar? Contemplou a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou: iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa da paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, Deus se pressa a Jesus em responder. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habita. Pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. E sorrindo, perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo, para que se façam suficientemente cozidas. Depois, devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? De modo algum, tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, 3 pontinhos. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo, ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele, é recurso espiritual. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva,
Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade, que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. O Cristo pousou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar: Que fazes das lentilhas endurecidas que não cedem à ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque feririam a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde às sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica, todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual, para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante mantêm-se na mesma dureza, dentro da qual fora conduzido ao forno bendito da carne, serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado na condição de adubo entre os detritos da natureza. A lição 2 é a continuação da lição 1, porém ampliando ainda mais o entendimento. Estava Simão Pedro e seus familiares reunidos em volta do Cristo, e ali Cristo já havia lido as Sagradas Escrituras, e a sogra de Pedro, então, teve uma dúvida em relação ao seu papel dentro do lar. E Jesus, muito sabiamente, vai conduzindo-a com perguntas para extrair dela mesma as respostas, pois todos nós trazemos no nosso ímã, no nosso coração, os conceitos do nosso Pai, e todos nós sabemos intimamente da nossa responsabilidade em relação ao nosso lar. Somos colocados ao nosso lar, mas anteriormente há uma programação espiritual, onde nós e os nossos benfeitores, os benfeitores superiores, coordenam as nossas necessidades e colocam-nos dentro daqueles que vão satisfazer as nossas necessidades como as deles próprios. Então o lar é constituído por uma programação espiritual. Ocorre que nem sempre cumprimos com a nossa programação, mas isso é assunto para um outro momento. Vamos atenar a nossa lição. Jesus, vendo-a muito aflitiva sobre o seu papel no lar, começou a explicá-la que o lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. O lar constitui a sociedade. Assim como a sociedade, o nosso lar é uma sociedade em si. Então, vários lares formam a sociedade, mas o nosso lar é uma sociedade, no sentido de cada um que compõe aquela estrutura familiar traz seus anseios, as suas necessidades e as suas personalidades. Cada indivíduo é único, singular, traz a sua diferenciação, assim como a sociedade. Então, cada indivíduo dentro do lar é uma sociedade, porque se diferenciam uns dos outros. O lar também é o local onde nós aprendemos, mas não só um conceito de cultura, crenças, de entendimentos a respeito da vida material, moral, mas também os nossos sentimentos. É no lar que nós nos
educamos. Os pais têm a responsabilidade de primeiros tutores dos filhos. Eles são os intermediários de Deus nos cuidados daquela criança. Eles são responsáveis não apenas na criação da criança, pois criar, qualquer pessoa cria, dando de comer, de vestir, mantendo as necessidades básicas, mas dando algo além, educar. Educar as emoções, educar os sentimentos, educar o espírito daquele ser. Os pais iniciam essa educação, é de suas responsabilidades a educação daquele ser que Deus os confiou. Nessa educação, nesse entendimento de como funciona a sociedade, cada um exercendo o papel naquilo que lhe compete, o pai exercendo o papel de pai, a mãe exercendo o papel de mãe e o filho exercendo o papel de filho, vão juntos caminhando e compreendendo uns aos outros, compreenderão mais tarde também a humanidade. Pois se nós compreendermos os nossos familiares dentro do nosso lar, compreenderemos milhares de pessoas fora dele, na sociedade. E pouco a pouco, com as reencarnações sucessivas, compreenderemos a humanidade, os seus anseios, as suas necessidades. E Jesus, iniciando a conversa com ela, traz assuntos do seu cotidiano, do seu dia a dia, para que a lição torne-se mais personalíssima, trazendo a lição para dentro do seu lar, pois todos os ensinamentos de Jesus são também para nós. Foram, nesse caso, para a sogra de Pedro, mas também é para nós, enquanto filhos de Deus e alunos do Mestre. Todos nós também temos muito a aprender, pois também necessitamos dessas lições. E aí Jesus pergunta a ela que faz inicialmente as lentilhas antes da refeição. Cada um de nós tem um papel a cumprir dentro do nosso contexto familiar. No caso da sogra de Pedro, o que competia a ela naquele momento era ainda a manutenção do lar e a criação dos filhos também. Na manutenção do lar, incluía-se a refeição, o manuseio, o cozimento, o fazer o alimento. E aí então ele diz para ela que faz inicialmente a lentilha antes de levá-la à refeição. E ela responde que naturalmente leva ao forno, para que no forno ela cozinhe e aí fique agradável ao sabor. Depois de cozida, ela tempera. Quando está pronta, agradável ao sabor, entrega para ser comida. Então Jesus pergunta: pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Porque aí ele quer trazer um outro entendimento. Nós comemos alimentos crus, o pão cru? Não. Jesus também sabia que não. Sabia que para servir necessitava que ela levasse ao forno. Mas Jesus faz isso propositalmente para depois explicar. Aí ela diz que de modo algum, antes de consumir, ela leva o calor do forno. Jesus, muito sabiamente, utilizando-se da resposta dela, nos diz que há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. Então, o lar é a nossa preparação, a nossa escola, a escola das almas. Nós viemos ao planeta Terra dentro de um lar,
para nascer, necessitamos do papai e necessitamos da mamãe, que juntos se encontram, então concebem uma criança, que somos nós. Assim nasce a família. Então há uma preparação, mas essa preparação, ela vem para preparar os nossos sentimentos para o banquete festivo. Passando de diversas reencarnações, o nosso sentimento deve servir à glória do Pai, evoluindo dentro dos nossos círculos familiares, até nós compreendermos que a nossa família vai além dos nossos círculos familiares, vai além de papai e mamãe. A nossa família é toda a humanidade, e todos os filhos de Deus são também nossos irmãos, assim como o próprio Cristo também o é. O cadinho é um instrumento onde separa elementos químicos através da fervura ou forno preparador. Ou seja, assim como ele falou, e o pão entrega cru? Não, o pão assa. Então nós também, a nossa família, o nosso lar, esse cadinho santo e esse forno preparador, porque está nos preparando, está nos modificando. O pão, antes de ser cozido, ele é um. Depois de ser cozido, ele é outro. Antes de ser cozido, ele não serve ao consumo, porque ainda não está preparado. Posteriormente ao cozimento, ele servirá de alimento, pois já se encontra preparado para o nosso consumo. Então, o pão necessita ser assado, como as nossas almas necessitam ser lapidadas. Necessita haver dentro de nós a separação das nossas imperfeições, para que sobre apenas as nossas perfeições, as nossas qualidades. É esse cadinho santo, é onde a convivência auxilia-nos a separação daquilo que não é bom para nós, daquilo que nos é prejudicial, daquilo que não nos é sagrado, para aquilo que nos é sagrado, as nossas qualidades, as nossas virtudes. O que nos parece aflição de Jesus, o sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Então, as nossas aflições, ou que parece aflições, sofrimentos, são recursos, são ferramentas que vão nos lapidando. Uma pessoa muito difícil, suponhamos que tenhamos dentro do nosso lar uma pessoa raivosa, rancorosa, melindrosa ou mentirosa, pessoas que nos exigem paciência, compreensão, auxílio mútuo. É para isso que estamos dentro do lar, são recursos. As aflições dos filhos que vão crescendo, que às vezes, quando pequenininhos, parecem tão indefesos, tão santos. Tem até essa comparação de que criança é um ser angelical, quando na verdade sabemos que nem sempre é, pois somos nós reencarnados, né? Mas tem aquela visão toda indefesa, toda angelical, para exigir de nós o amor, o cuidado, o auxílio. É também proposital, assim como os nossos parentes mais difíceis são para nós exercermos as nossas virtudes com eles. O coração acordado para a vontade do Senhor, quando a gente já despertou e viu que nós não viemos a passeio no mundo, nós viemos com uma missão, com um compromisso de evoluir. Por isso estamos dentro dos nossos lares,
para evoluirmos. Então, quando a gente sabe o nosso papel no mundo, que não é para satisfazer as nossas vontades, as nossas paixões, mas sim para nos edificarmos, para evoluirmos, para crescermos, nos tornarmos melhores e ao sairmos daqui, sermos melhores do que quando aqui chegamos. Tudo que nos acontece é bênção. Até as dificuldades são bênçãos. Houve um tempo em que se acreditava que tudo que de ruim nos acontecia era coisas do demônio, vou colocar aqui no sentido figurado, do demônio, do Satanás, do capeta. E tudo que de bom nos acontecia era Deus nos concedendo. Hoje sabemos que nem sempre o é. As coisas boas que nos acontecem pode ser às vezes imbuídas pelos nossos irmãos inferiores, num colúbio juntos, uma satisfação nossa ainda material, nos comprometendo com eles através das nossas necessidades, que eles utilizam muito bem. E às vezes as nossas dificuldades, as nossas dores, as nossas perdas são luminosas, são lutas renovadoras, porque ao suportar, ao passar por elas, nos fortalecemos. Todas as dificuldades nos movimentam, todas as dificuldades bem superadas nos fazem crescer. Então, o encontro um com o outro é para nos proporcionar esse crescimento. Porque ao olhar meu irmão, que é invejoso, ao olhar minha mãe, que é mal-humorada, ao olhar meu pai, que é melindroso, eu vou percebendo que aquelas ações não são boas. Olhando eles, eu vou ver se eu também não sou melindrosa, se eu também não sou invejosa, se eu também não sou rancorosa. Porque muitas vezes o que nos incomoda nos outros é porque existe em nós e nós ainda não enxergamos isso em nós. Os outros nos possibilitam isso, tendo atitudes e ações que depois, ao verificar, nós vemos que muitas dessas atitudes e ações que nós criticamos e condenamos nos outros, nós também fazemos em um ou outro momento. Então, não cabe nós julgarmos, cabe nós suportarmos, como bem disse Jesus, observar defeitos alheios e suportá-los, não julgá-los, nem condená-los. Não nos cabe santificar ninguém. Cada um é responsável pela sua própria evolução. Se seu filho é difícil, ele vai aprender contigo a ser mais dócil. Mas não é papai e mamãe que vai mudar essa criança. Vai dar as bases, a educação. Ele vai pegar essa base, essa educação e verificar o que ele serve, o que não serve para ele. Então, ele vai agir conforme ele deseja. Muitas vezes a gente vê que os pais são pessoas muito boas e que o filho é aquele ser muito difícil. Ou o contrário, muitas vezes o filho é muito bom e os pais são aqueles seres muito difíceis. Não cabe modificar, cabe o filho, vendo os pais difíceis, orientá-los, ver que eles estão equivocados, se tem condições de orientar, mas principalmente vendo os pais não ser igual. Assim como também os pais vendo aquele filho difícil, Deus não entregou eles para que os pais se martirizassem, se condenassem, porque tem obrigação de tornar aquele ser santo. Não tem. Cada um é responsável por si mesmo. Se o seu filho é difícil, dê educação, dê o máximo que te compete. Dado o que te compete,
ele é um ser livre de Deus, não é o seu filho, ele é emprestado a ti, emprestado para que você, enquanto mãe, enquanto pai, eduque. Dado a educação, ele vai escolher se ele vai colaborar, se ele vai aceitar ou não, é livre escolhas. Mas nós temos que suportar. Quando já tem a consciência da nossa responsabilidade no lar, temos que suportar. Porque afinal, quando a gente ama as pessoas, a gente ama defeitos e qualidades. A gente ama o espírito daquela pessoa. Ama o ser essencial que ele é. E juntos, trabalhando, vão convivendo um com os outros, se modificando pela observação. Aqueles que já estão despertos, se vê que alguém nos seus familiares são, a seus olhos, seres condenáveis por qualquer motivo que seja, não cabe a você julgá-los, cabe a você observá-los para não ser igual, modificar o que há em você deles. Então Jesus faz uma observação para nós refletirmos, né? Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O nosso passar pela terra, pela nossa família, é um estalo rápido. Embora às vezes a gente ache que tem muito tempo, não temos. Temos que nos dedicar ao máximo dentro do tempo que temos, pois passa nem um segundo. Jesus nos coloca que o lar é um curso ligeiro, porque passa rápido, para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Esse vida eterna, no qual Jesus coloca, quando formos espíritos puros, desfrutaremos dessa fraternidade, que é a fraternidade universal. Sofrimentos e aflições naturais em seu currículo são lições. Então, ele coloca aqui mais uma vez o sofrimento e os conflitos, e ele diz que são currículos, que são lições, ou seja, todos nós passaremos. Está em nosso currículo, teremos que passaremos inevitavelmente por conflitos e por sofrimentos. E vamos nos lapidando com eles. A sogra de Pedro, ao escutar atenciosamente, ela indaga ao Senhor: há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto jamais aprendem. Está se referindo àqueles irmãos em Deus, nossos irmãos em Cristo, que são endurecidos ainda do coração, que apesar de sofrerem, apesar de passar por aquelas intempéries do lar, ainda permanecem, assim como a lentilha, endurecidos, não cedem à ação do fogo renovador. E aí Jesus então nos diz: enquanto todos estão juntos, estão fervendo, fervilhando, um auxiliando o outro, estão todos juntos nessa mesma caminhada. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora do alimento espiritual para os celeiros do nosso Pai, os corações que não cederam ao calor santificante mantêm-se na mesma dureza dentro da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne, serão lançados fora. A morte é a grande selecionadora, diz ele, pois quando nós desencarnamos, inevitavelmente nos separamos dos nossos irmãos encarnados. Após o desencarne, as nossas responsabilidades, os nossos compromissos são outros. Então, inevitavelmente nos separamos. Mas esses corações endurecidos, eles ainda permanecem na condição de sofredores, que muitas vezes
são os nossos irmãos, ainda que se encontram nos umbrais, nos locais de sofrimento, que a gente deve observar que ele se refere também ao âmbito familiar. Esses nossos irmãos que não estão na mesma fervura do lar, que não souberam usufruir da condição de família, que mesmo tendo a oportunidade permaneceram endurecidos em relação ao lar, não desenvolveram o amor, que é o objetivo no qual nos encontramos dentro do lar, eles serão retirados do âmbito familiar. Muitas vezes são os nossos irmãos que nascem órfãos, órfãos de pai, órfãos de mãe e pai. Não souberam dar valor à família. Então agora vem sem família para experimentar como é vir sem família, para aprender então dar valor à família também. O nosso lar, ele inicia com promessas de flores e depois se transforma em colheitas de espinhos. É que inicialmente a gente tem a expectativa de que será tudo flores, de que ao casarmos, encontrarmos uma pessoa para dividir conosco o sentimento de amor, não passaremos pelas aflições. Mas o próprio Cristo já nos diz que passaremos pelas aflições e passaremos pelos sofrimentos, pois são inevitáveis. Todos nós somos munidos de defeitos, de desvirtudes, de imperfeições, de inferioridades. Então, ao conviver um com o outro, essas inferioridades muitas vezes sobressaltam aos nossos olhos e torna por vezes a convivência insuportável, dificultosa. Mas cabe-nos então a nós nos moldarmos, nos modificarmos para melhor convivermos. Finalizar com a oração. Pegue a água, caso não tenha pego até o momento, para ser fluidificada. Agradecemos, Mestre querido, por mais essa lição, por mais essa oportunidade de Evangelho no Lar e Família. Sabemos, Pai, do nosso compromisso e da nossa responsabilidade no âmbito familiar. Os nossos irmãos que ora recebemos por familiares são outrora nossos irmãos de caminhada, necessitados de amparo, de auxílio e de amor como nós. Capacite-nos, Pai, para melhor amá-los. Dai-nos a condição do perdão necessário, da sabedoria, de melhor educá-los. Agradecemos imensamente a sua lição, que possamos melhor compreender à noite ao dormir, com o auxílio dos nossos benfeitores espirituais, e colocá-lo em prática em nossas vidas, dentro do nosso âmbito familiar e onde quer que estejamos. Gratidão, Pai querido, que possa nesse momento fluidificar as águas colocadas para serem fluidificadas, colocando nelas os fluidos necessários, restauradores, reparadores, nos quais os moradores de cada lar necessite. Gratidão a todos por dar-me a oportunidade de mais um Evangelho no Lar, que possam usufruir do Evangelho no Lar em família e que essa convivência possa beneficiá-los em todos os sentidos. Gratidão, queridos irmãos. Até o próximo Evangelho. Fiquem com Deus.